Começo esse vídeo pedindo para você se inscrever no canal, parar de perder tempo. Caso você ainda não seja um inscrito, venha fazer parte da nossa comunidade de reflexão. Me siga no Twitter, @profileoficial, no Instagram, canal Profiléu. E eu tenho certeza que você deve ter visto a entrevista do Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ao programa Roda Viva, nessa segunda-feira. Eu já fiz um comentário a respeito do Rodrigo Maia, do impeachment, mas eu acho que tem um ponto ali que é muito interessante eu comentar. Caso você não tenha visto, o link está aqui na descrição, assim como o link para a loja Professor Leonardo, loja do canal com produtos exclusivos da temática política fashion, você vai adorar. O começo dessa entrevista me lembrou muito a entrevista do Ciro Gomes no Roda Viva, porque ficou falando muito de Venezuela e nesse começo também foi falando de impeachment. O Rodrigo Maia começou a se sentir sufocado, ele parecia, que ele iria acabar sendo sufocado, por isso que até ele estava sem gravata. Mas não é sobre isso que eu gostaria de comentar. Em um determinado ponto da entrevista, eles começam a falar sobre as pretensões políticas do próprio Rodrigo Maia. Porque hoje ele é um dos homens mais poderosos do país. Ele ocupa desde 2016 o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, ou seja, 4 anos. E a partir de fevereiro de 2021, Rodrigo Maia vai perder o seu posto e vai voltar a ser um simples deputado. E é claro que alguém que está acostumado com o protagonismo político virar um deputado qualquer, nós sabemos que ele não vai ser um deputado qualquer, mas perder o seu protagonismo político, claro que seria muito ruim. Então muitas pessoas perguntaram para ele a respeito da possibilidade de ter um cargo no executivo. E Maia disse que ele não tem essa pretensão porque não faz parte do perfil dele. Ele não é carismático, ele não é alguém que sorri. Ele é bom na articulação, como de fato o Rodrigo Maia é muito bom. Ele é bom para articular, ele não é bom para dar as caras. Agora, com o governo Bolsonaro e tudo que nós estamos vivendo, Maia está tendo um protagonismo um pouco maior, quase como um primeiro-ministro, como nós já falamos muito aqui. Mas por volta do minuto 48 da entrevista, começa a ser discutido 2018, 2022 e Maia revela o seu voto em Bolsonaro em 2018. Ele fala: eu votei em Bolsonaro no segundo turno. Concordo com a pauta econômica, mas não com a pauta moral apresentada pelo governo. Em 2018, o DEM apoiou Geraldo Alckmin. Eu tinha uma preferência pelo Ciro Gomes, achava ele um candidato mais competitivo, mas o partido optou pelo Democrata, pelo PSDB, pelo Geraldo Alckmin. É claro que essa ligação entre PSDB e DEM já é muito antiga. O DEM é o antigo PFL, que tem um apoio histórico junto ao PSDB. Mas é possível que o Rodrigo Maia tenha de fato votado em Ciro Gomes no primeiro turno das eleições de 2018. Talvez até mesmo porque não significa muito você, o partido fazer a coligação, fazer uma aliança e depois você ser obrigado a votar naquilo que o partido está mandando. O Márcio França falou muito a respeito disso nas eleições para governador do estado de São Paulo. Ele até mesmo debochou do João Dória, dizendo que o João Dória não havia votado no Geraldo Alckmin, mas sim no Bolsonaro nas eleições de 2018. Então é possível nós acreditarmos que o Rodrigo Maia tenha votado no Ciro Gomes no primeiro turno. Isso justifica essa proximidade que o Ciro Gomes e o Rodrigo Maia possuem. Claro que o fato do Rodrigo Maia ser filho do César Maia, que foi prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, que foi do PDT, atual partido do Ciro Gomes, colabora para essa proximidade. Também Rodrigo Maia, sempre muito articulador, sempre muito astuto. Claro que ele quer fazer sempre amizades, ele não é alguém que constrói muros, ele é alguém que constrói pontes. Então a própria personalidade do Rodrigo Maia o aproxima naturalmente do Ciro Gomes, a ponto de muitas pessoas até mesmo cogitarem a possibilidade de Rodrigo Maia ser o vice ideal para Ciro Gomes. Isso já foi falado, o Rodrigo Maia já falou sobre isso, o Ciro Gomes já foi perguntado, e aqui no canal eu acho que o Rodrigo Maia é o vice ideal para o Ciro Gomes. Ele é o melhor vice que o Ciro Gomes pode obter. Seria uma espécie momento João Pinheiro para colocar o cabelinho aqui para trás, mais um fiozinho rebelde para colocar aqui para trás. Acho que eu não peguei, pronto. Seria mais ou menos o que aconteceu com Lula e José Alencar em 2002. Lula não tinha um vice que pudesse dar uma acalmada no mercado. Havia muito receio com a eleição de Lula.
Lula trouxa José Alencar, fica aqui do meu lado, você é meu vice ideal. E de fato foi. Seria uma relação muito parecida. Rodrigo Maia vindo para uma chapa com Ciro Gomes, fazendo uma aliança entre democratas e PDT, dando ao Ciro Gomes a força partidária que ele não possui no momento. Capilaridade regional, apoio da bancada, prefeitos, governadores, tudo isso seria muito proveitoso para o Ciro Gomes. Além da figura do Rodrigo Maia poder acalmar os mercados e ter uma tranquilidade maior para votar no Ciro Gomes. Uma tranquilidade maior com a candidatura do Ciro Gomes. Mas nessa mesma entrevista do Roda Viva, alguns minutos antes, o próprio Rodrigo Maia não cogita o apoio do Democratas ao Ciro Gomes. Ele fala que o DEM é um partido grande que precisa ter um candidato nas próximas eleições, ou apoiar um candidato, fala coisas desse tipo. E ele fala em 3 nomes. Ele fala do Mandetta, o que eu acho muito difícil, Mandetta sair como um candidato viável para a presidência da República. Acho pouquíssimo provável. Vejo o Mandetta sendo mais preparado, talvez, para o governo do estado do Mato Grosso do Sul. Aí sim eu vejo o Mandetta muito mais viável do que para uma candidatura a presidente da República. Até mesmo porque até lá 2022, a pandemia, ainda bem, já esperamos que sim, já terá acabado. O nome de Mandetta já vai ficar esquecido. E qual seria a força dele? Talvez para governador as chances seriam muito maiores. Maia fala depois de Luciano Huck e por fim de João Dória. Depois é perguntado sobre Ciro Gomes e sobre Sérgio Moro, mas ele não falou desses dois propriamente. Ele falou que é necessário que haja uma coalizão de centro. E aí quando fala do nome de Ciro Gomes ele fala, e o Ciro também precisa entender isso. Para quebrar essa oposição Bolsonaro e PT que nós temos hoje. Esse discurso que o Rodrigo Maia falou ontem no caso não, né? Falou na segunda-feira no Roda Viva, é muito coerente com aquilo que já foi apresentado há alguns meses, que o partido via a única possibilidade de romper a dicotomia PT e Bolsonaro com o Luciano Huck ou com o Ciro Gomes. Mas perceba que Ciro Gomes já foi deixado de fora, talvez não pelo Rodrigo Maia, mas sim pelo próprio posicionamento do partido. E no lugar de Ciro Gomes entrou o João Dória. E essa fala do Maia casa muito bem com a ruptura que nós tivemos no Centrão, com a saída do MDB e também a saída do Democratas desse bloco chamado Centrão. Muitas pessoas acabam também dizendo que esse é um movimento de costura para a candidatura de João Dória em 2022. Talvez não seja uma posição do Rodrigo Maia apoiar João Dória, talvez por ele haveria um apoio maior a Ciro Gomes. Mas o partido pode optar em apoiar João Dória por conta desses laços históricos entre PFL e PSDB. E também por conta desse acordo do Democratas com o MDB, o partido de Baleia Rossi, que é um dos postulantes a ocupar o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. O MDB possui hoje, em seus quadros de filiados, José Luiz da Atena. Da Atena ele é cotado para ser o vice-prefeito de Bruno Covas, agora nas eleições de 2020, em São Paulo. Essa chapa de PSDB, Democratas e MDB seria o início dessa união entre os 3 partidos. É claro que tudo isso pode ir por água abaixo caso o Márcio França e o PSB ou o Guilherme Boulos e o PSOL vençam Bruno Covas nas eleições municipais. Porque as eleições de São Paulo, da cidade de São Paulo, elas são diferentes. Elas são eleições locais, mas têm uma abrangência nacional. São Paulo é uma cidade gigantesca, possui pessoas de várias partes do Brasil, de todas as partes do Brasil, melhor dizendo. E é sempre uma prévia daquilo que pode acontecer em 2022 ou nas eleições presidenciais. Elas sempre antecipam esse movimento e servem como um indicador. Se eu fosse Ciro Gomes, nesse momento, pensando eleitoralmente, faria um convite para Maia ser o vice. E Ciro Gomes sabe que ele praticamente sai de largada com 12% dos votos. Porque foi exatamente isso que ele teve em todas as eleições que ele disputou para presidente da República.
E a própria pesquisa da revista Veja mostra Ciro Gomes com 9%. 9% com a margem de erro de 2, 2,5%, chega lá nos 12%. Um candidato muito mais viável do que Mandetta. Mas aí nós também precisamos ver quais são as intenções do Democratas. Formar um apoio no primeiro turno, ter uma boa votação para barganhar o apoio no segundo turno e assim coligar com o candidato vencedor. As cartas estão na mesa e a posição do Democratas parece ser diferente da do Rodrigo Maia, o que é bem negativo para o Ciro Gomes. Eu não vejo o Democratas atrapalhando a candidatura do Ciro Gomes. Nós sabemos que sem o Democrata, Ciro Gomes tem 12%. 12% não leva ninguém ao segundo turno. Então, se o Democratas reduzir a pontuação do Ciro Gomes, não vai fazer lá grande diferença. Eu vejo que Ciro tem somente a ganhar com o apoio do Democratas. Alguns eleitores podem se sentir decepcionados e pular fora? Podem. Mas entre os que podem sair e os que podem chegar, eu acredito que aqueles que podem chegar são muito mais do que aqueles que podem sair. É a estrutura partidária que falta ao PDT, é o vice que falta ao Ciro Gomes. Rodrigo Maia. Se isso vai acontecer, temos que esperar, continuar observando o cenário político e tentar pescar essas informações, essas falas de Rodrigo Maia, de Ciro Gomes, do Democratas, de Dória, para nós começarmos a construir o cenário político para 2022, que já está logo ali. Falta 1 ano e meio. E 1 ano e meio já foi o governo Bolsonaro. Lembram disso? Então, muito em breve, nós estaremos já em 2022. E nós vamos continuar acompanhando aqui no canal. Então, se inscreva, fique ligado e me siga lá no Twitter, @profileoficial.